Oi, galera desse canal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês como eu faço meu estudo da Palavra de Deus e também vou estar dando algumas dicas para vocês que têm dificuldade de aprender a estudar a Palavra de Deus. Esse vídeo é especialmente para uma inscrita aqui do canal que pediu para que eu estivesse trazendo esse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curte muito, comente e compartilha para que eu venha saber que vocês gostam desse estilo de vídeo. Então, vamos comigo aprender mais sobre a Palavra de Deus. Meus amores, eu vou ensinar para vocês como é que eu estudo a Palavra de Deus e eu espero muito poder ajudar vocês. A primeira dica que eu dou para você que é novo convertido, para você que está começando o caminho com Jesus agora, ao ler a Palavra de Deus, a primeira dica que eu dou para você é orar a Deus e pedir entendimento a Deus. Afinal de contas, a Bíblia é um livro espiritual. Não é um livro ao qual a gente vai abrir e ler por ler. Não. A Bíblia é um livro espiritual ao qual a gente tem que ler com o coração e tem que absorver cada palavra que está escrita nela. Então, a primeira dica que eu dou para vocês que estão começando agora, ou vocês que já são crentes há muito tempo, mas têm uma certa dificuldade de estudar a palavra de Deus, a primeira dica que eu dou a vocês é orem ao Senhor e peçam entendimento e para que o Senhor abra vossas mentes para estar absorvendo tudo que você vai estar lendo ou estudando naquele momento. Um exemplo, vamos falar sobre um texto que eu estava estudando, né? Em Levítico, vou abrir aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Levítico, capítulo 27. A Bíblia vai falar sobre, aqui o título desta palavra que eu estava estudando é votos especiais. Bom, basicamente essa palavra, ela fala sobre os votos que as pessoas naquele tempo podiam fazer ao Senhor. Quais votos eram recebidos e quais votos os sacerdotes naquela época aprovavam, né? Então, aqui fala que falou mais o Senhor a Moisés dizendo, ou seja, a gente já percebe que o Senhor estava dando instruções a Moisés, né? Então, para estudar a palavra de Deus, primeiro, antes de estudar, eu oro. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês que têm dificuldade de aprender ou quando vai estudar não consegue entender aquilo que está estudando ou compreender aquilo que está meditando na palavra do Senhor. A primeira dica é orar e abrir o seu coração para o Senhor e pedir discernimento a Ele, né? A segunda dica que eu dou é comece lendo pelo livro que você mais gosta, né? Tipo, tem pessoas que gostam de Atos, tem pessoas que gostam do Novo Testamento. Comece lendo pelo livro que você mais gosta, pelo livro que você mais gosta de ouvir falar, pelo livro que você mais gosta que o pastor leia na sua igreja. Um exemplo, meu livro preferido da Bíblia, eu amo a Bíblia inteira, mas meu livro preferido da Bíblia é o livro de Salmos, né? Se eu amo o livro de Salmos, eu vou começar, se eu tenho dificuldade de estudar a palavra e entender, eu vou começar a estudar pelo livro que eu mais gosto. Por quê? Quando a gente gosta muito de uma coisa que vai tentar aprender sobre essa coisa, é mais fácil e mais rápido de se aprender o que está lendo. Então, um exemplo, você pode gostar de João, você pode gostar de Atos ou de Romanos. Quando você for começar a ler a palavra ou estudar, comece lendo ou estudando pelo livro que você mais gosta. Porque, meus irmãos, há uma diferença entre ler e entre estudar, né? Há essa grande diferença. Ler, eu só leio por ler. Quando eu estou estudando, eu estou analisando versículo por versículo o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer dizer através daquele versículo. Então, basicamente, estudar é isso. Basicamente, estudar é se concentrar naquilo que você está lendo ou estudando, né? Então, a segunda dica que eu dou para vocês que têm dificuldade de estudar é comece estudando pelo livro que você mais gosta. A terceira dica que eu dou para vocês,
peçam ao Senhor sabedoria para entender o que se está lendo. Primeiro, nós temos que orar pedindo discernimento, né? Porque discernimento e sabedoria são duas coisas totalmente diferentes. Discernimento, eu vou me aprofundar naquilo e Deus vai me dar um entendimento daquilo que eu vou estar lendo. Mas sabedoria é eu aprender no profundo que eu estou lendo para passar para outras pessoas. Então, basicamente, sabedoria é isso. Então, a terceira dica que eu dou é peçam sabedoria ao Senhor para estar passando aquilo que ele está transmitindo para você através do estudo para outras pessoas, né? A quarta dica é não desanime de primeira, porque tem gente, né, que começa a ler ou estudar a palavra de Deus e não está conseguindo entender, nem pesquisando na internet, não consegue entender e já desiste de querer aprender a estudar a palavra de Deus. Mas não desanime de primeira, porque a palavra de Deus, ela é completa, né? Existem sim algumas palavras difíceis de se aprender ou de se estudar na palavra de Deus, mas isso tudo é questão de esforço. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não se esforça para ter, então se você se esforçar para aprender mais na palavra de Deus, você vai aprender. Se você se esforçar para estudar sobre a palavra de Deus, você vai aprender. Então, a quarta dica que eu dou é não desanime de primeira, porque nem sempre quando a gente for ler a palavra, a gente vai compreender aquilo que está lendo ou aquilo que está estudando, né? A quinta dica que eu dou para vocês é não pulem as genealogias, né? Porque as genealogias são muito importantes para a gente aprender o desfecho da palavra do Senhor. As genealogias são muito importantes para a gente aprender o desfecho daquele povo, daquela determinada nação. E se eu e você pular, quando a gente estiver lendo alguma parte que seja necessário ter conexão com a genealogia, a gente não vai entender, né? Aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está estudando. Então, para vocês que têm dificuldade de estudar a palavra de Deus, não pulem as genealogias, né? Estudem as genealogias, porque as genealogias são completas e através delas vocês vão adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. A sexta dica que eu dou a vocês: procurem uma versão da Bíblia mais fácil de se entender, né? Hoje em dia nós temos muitas versões da Bíblia, né? E as que estão mais sendo usadas é a Nova Vida, né? Ou a King James, ou as versões atualizadas, Almeida Corrigida, né? São as versões que as pessoas mais usam para estudar a palavra de Deus, né? Porque fica mais fácil de entender, porque em algumas versões as palavras são mais complexas e algumas pessoas dizem que têm dificuldade de aprender, né? Mas se você procurar uma linguagem que se adeque aos dias de hoje, que seja melhor de compreender, que seja melhor de discernir, fica muito mais fácil estudar a palavra de Deus, né? E a sétima e última dica é: tenha constância em estudar a palavra de Deus, né? Não estude hoje e amanhã já não estude mais. Mesmo que você não tenha tempo de estudar vários capítulos, pelo menos um capítulo, tente estudar pelo menos um capítulo da palavra de Deus no dia. E também procure na internet, porque a internet ela é um meio que a gente tem de aprender várias coisas em geral, né? E na internet eu faço os meus estudos pela internet. Eu faço os meus estudos porque a minha Bíblia é essa aqui, ó. A minha Bíblia é essa, com ajudas adicionais, palavras de Jesus em destaque. É essa a minha Bíblia, né? E não é Bíblia de estudo, como vocês podem ver, é Bíblia normal. Mas eu tenho um caderninho que eu deixo separado, né? Esse caderninho me ajuda muito quando eu vou fazer meus estudos da palavra de Deus. E como vocês podem ver, eu também uso muito post-its. Post-its, para quem não sabe, é isso aqui, que são esses bloquinhos de adesivo que você cola no caderno, ou cola na Bíblia, ou cola onde você quiser. E também eu gosto muito de usar caneta e marca-texto para estudar a palavra de Deus, né? Marca-texto para grifar as palavras-chave, as palavras mais importantes do estudo, e canetas para escrever aquilo que eu entendo. E mais uma dica para vocês: quando vocês estiverem estudando a palavra de Deus, aquilo que vocês estiverem lendo, fique sempre com um caderninho de lado, porque aquilo que vocês estiverem lendo,
E vocês vão pedindo sabedoria a Deus para que Deus dê revelação do céu a vocês através daquele estudo. E tudo aquilo que você lê e entender daquele versículo, você vai escrevendo. Porque isso que está vindo é o Espírito Santo de Deus fluindo dentro de nós e nos dando revelação do céu. Através disso, você vai escrevendo, você vai colocando no papel tudo aquilo que está vindo ao seu coração, tudo aquilo que você entende daquele versículo. Porque quando você lê e tenta compreender e escreve, fica muito mais fácil de você aprender da palavra de Deus. Então, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês que têm dificuldade de aprender a estudar a palavra de Deus, ou vocês que são novos convertidos e querem saber como estudar a palavra de Deus da maneira certa. Eu não sou formada em teologia, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, né? Então, vocês apliquem essas regras, porque vai ficar muito mais fácil de vocês aprenderem. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curta muito, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito. E até a próxima. Deus abençoe vocês.